Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Olá, galera! Olá, delirante! Bom dia, boa tarde, boa noite! Boa noite! Nossa, que desânimo, gente! É porque eu tô aqui e eu saio. É que eu disse que eu não ia gritar tanto hoje, aí eu só falei oi. Bom dia, boa tarde, boa noite! E hoje temos um convidado especial pro nosso podcast. É o Richard. Richard, por favor, apresente-se para nós, por favor, para os nossos seguidores. Ouvintes. Olá, pessoal. Então, eu sou o Richard. Eu moro em Roraima, bem distante de todo mundo, né? Aqui tá todo mundo num canto, não se preocupa não. Todo mundo em um canto. Por quê? A gente precisa estar espalhado pra dominar o mundo. Claro, né? Claro, esse é o propósito. A ideia é essa. Legal. Ai, gente, hoje a gente chamou o Richard, né, como nosso convidado, porque a gente vai... Ele sabe de algumas coisinhas assim que a gente fica em dúvida e pergunta pra ele. Por quê, gente? Porque o nosso querido convidado, Richard, ele sabe... Ele estudou a anatomia pela visão astrológica. Então, ele sabe associar os planetas com a regência no corpo físico das pessoas. Não só os planetas, mas os signos, né? As casas e tudo mais, aspectos. Então, né? A pergunta, Richard, dá pra saber como é fisicamente uma pessoa só vendo o mapa astral? Né? Aquele clima de mistério. É uma coisa que muita gente pergunta. E aí, a gente entra em um ponto que é muito interessante, né? Porque eu acho que muita gente... tenho certeza que muita gente queria poder ver mais ou menos como é que é. Assim, seria muito legal se a gente pudesse ver a pessoa ali no mapa, né? E dá e não dá. É sobre isso que a gente vai conversar. Daí não dá. Por quê? Desenvolva. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que entender que essa coisa de posição de planeta no mapa e tal, para observar características físicas da pessoa, é uma coisa da astrologia tradicional, né? É uma astrologia mais antiga. Hoje em dia a gente tem a moderna, que teve algumas alterações. E aí o que acontecia? A gente precisa entender que, naquele tempo, todo mundo era mais ou menos divididinho por raça. Então tinha os egípcios, que eram completamente diferentes lá dos chineses, né? Hoje em dia a gente tem uma mistura muito grande. Então já é um ponto a se discutir. Entende? Por exemplo, o Brasil. Qual é o brasileiro? Qual é o perfil do brasileiro? A gente não sabe. Tem muito. O perfil do brasileiro, no Brasil, estavam os índios, né? Esse seria o perfil do brasileiro. Mas a gente tem, por exemplo, uma imigração super forte, que veio da África para cá. A gente tem a migração europeia, né? Que foi a colonização. Então a gente não tem um perfil específico. Eu estava lendo na pesquisa que a população brasileira é uma das mais miscigenadas no mundo. O Brasil é essa mistura louca, né? Maravilhosa. E isso é super legal, porque a gente não tem essa questão de divisão. O Brasil é aquariano, né? É uma questão de aceito todo mundo. Tinha que ser do contra. Isso. Diferentão. Exatamente. Até em questões que não deveria, né? Mas isso aí é pra outra live. E aí, gente, hoje em dia a gente tem que entender que isso já é um fator interessante, né? Porque a gente não pode descartar essa mistura. Outra coisa, sexo biológico é uma coisa que, claro, importa muito. Então é claro que uma pessoa com acidente tal, sendo homem, e uma pessoa com acidente tal, sendo mulher, vão ter características diferentes, né? O corpo biológico do homem e da mulher são diferentes. Outra coisa que a gente não pode desconsiderar nunca, genética, né? Muita coisa da genética a gente vê no mapa, claro, mas tem traços bastante importantes que são herdados da família, que não tem como, às vezes, como ver no mapa, né?
E a última coisa que eu acho é o fator mesológico, né? Então, assim, é todo o contexto ali do meio onde a pessoa nasceu ou foi criada. Então, por exemplo, vocês acham que dá pra ver no mapa quem nasceu em lugar quente, quem nasceu em lugar frio? Quem nasceu lá no... Eu tava até conversando com uma amiga minha que realmente o mapa astral a gente não tem divisão de hemisfério norte e hemisfério sul, né? Até, tipo, quem nasce no inverno lá é o mesmo capricorniano do nosso verão aqui. Sim. A energia vai ser diferente, né? Mas o arquétipo é o mesmo. Uhum. Mas as casas astrológicas mudam de lugar, né? De repente, fazendo um estudo sobre isso também dá pra... Mas as casas são pelo ascendente, né? Sim, que é diferente aqui agora no Brasil é um ascendente, mas no outro lado do mundo é outro ascendente. Eu sei que tem o lance dos hemisférios, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, ou mais distante, pra cima ou pra baixo, vai alargando algumas casas no mapa, que dá aquele lance de signos interceptados. Tem gente, tipo, na Suécia, Suíça, que tem mapa com casa com, sei lá, signo com 2, sabe? Casa com 2, 3 signos dentro. Justamente por causa dessa distância. Acho que tudo isso tem que ser levado em conta. E aí também a gente tem a questão de alteração física por causa desse fator mesológico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce no meio do calor vai ser diferente de uma pessoa que nasce no meio do frio. O corpo vai se adaptar a essas condições climáticas, né? Então, são fatores que, às vezes, a gente não vê no mapa, mas que devem ser levados em conta. E o que dá pra ver no mapa? Muita coisa. Bom, eu vou brincar um pouquinho aqui com a história, né? Porque é a minha parte no Hello. Vamos falar assim, para vocês verem a importância que sim a astrologia sempre teve nessa coisa. Ela no ano de 1125, ela era currículo de universidade em Bolonha. Entendeu? E os médicos usavam elas para tratamento de enfermidade, para você ver a importância que ela tinha. E a astrologia tradicional, ela tem aquela coisa de divisão, assim, dos signos, pelas coisas, e cada um que ela rege. Por exemplo, Áries rege a cabeça, Touro, pescoço, garganta, Gêmeos, pulmão, braço, Câncer, estômago, Leão, coração, Virgem com os intestinos, Libra, os rins, Escorpião, toda a área ali do sexo, toda coisa, né? Toda aquela parte sexual do corpo. Aí tem Sagitário com quadril e as coxas, Capricórnio com joelho, Aquário, tornozelo e Peixe com os pés. Exatamente. Essa é a parte voltada a signo. Quer falar alguma coisa? Tem os planetas também, né? Mas a maioria sempre é ligada ao signo que tá meio que regência, assim. Porque, vamos supor, você relacionando a cabeça, essa coisa que tem de Marte, tem sempre uma ligação. Você fala mais uma coisa, Richard, caso você possa acrescentar? Sim, qual é a ideia? A ideia é como a gente vê lá nos escritos bem antigos, né? De que aquilo que está em cima é igual aquilo que está embaixo, né? Uma coisa bem conhecida. Então, a gente entende que da mesma forma que o universo foi construído, nós somos construídos seguindo o mesmo princípio. Então, é como se cada um de nós tivesse o universo dentro de si, né? Então a gente também tem essas áreas todas dos signos e planetas existem dentro de nós, né? E eles formam o que nós somos também. Então essas regências são atribuídas a essas energias que vão se formando, né? Áreas como é o início de tudo, é a cabeça, que tá no alto, né? É aquilo que dá os comandos e tal. E aí a gente tem todo o resto, né? O pescoço, por exemplo, o touro é a base de tudo. Saturno, que é uma base muito mais forte, que são os ossos, né? Todo o esqueleto, os joelhos, a coluna. Então, tudo isso a gente tem dentro de nós também. Uhum. Tudo isso. Doença também é sempre relacionada, né? Eles são meio que correlatos, é bem engraçado isso. Ainda mais achei engraçado foi justamente essa união da medicina, porque ele, quando ia tratar alguma coisa, era levado em conta. É triste ver que hoje em dia a gente tá resgatando, óbvio, mas a ciência em si não, né? Eu acho bem triste. E a medicina ayurvédica, ela ainda usa, né? Usa toda a associação dos signos, nakshatras, que eles usam com os chakras, com o corpo físico. Então, quando eles vão tratar, eles tratam o elemento, eles tratam o chakra, eles têm toda uma associação alquímica, digamos assim,
de fatores para tratar um problema de saúde. E não só a medicina védica, como você colocou, mas a medicina chinesa faz muito A chinesa também. uso disso. De uma maneira um pouquinho diferente, porque eles colocam os elementos de uma maneira um pouco diferente, mas na sua essência... Mas são associados. Por exemplo, na tradicional chinesa tem a madeira, né? E na ayurvédica tem o ar. Não, tem o éter. E a correspondência de alimentos, por exemplo, é bem similar entre a madeira da chinesa e o éter da ayurvédica. Então são coisas que tu vai notando que tem associações, sabe? E que foram tradições, povos diferentes que criaram separado e que, né? Da onde vem isso, né? Tem um conhecimento, tem uma base por trás. Com certeza. Sim. E aquela coisa, né, do conhece-te a ti mesmo que conhecerás o universo e os deuses. Então, assim, a gente tem que olhar para dentro de nós, gente, que as respostas estão aqui, né? Tudo, de saúde, de doença, de tudo tá aqui. É triste, sim, ver que uma parte disso foi, entre aspas, perdida. Na verdade, caiu em desuso, né, por algumas pessoas, outras mantêm. Mas também é legal ver que a gente está andando para que isso aconteça de novo. Então, até alguns anos atrás, a medicina não... Assim, era uma coisa, aqui no Ocidente, né, era uma coisa bem rígida, assim, bem mais tradicional. Hoje em dia a gente já tem uma série de coisas que são no SUS, por exemplo, a gente encontra reiki, acupuntura. Então é uma coisa maravilhosa. A gente está caminhando, era de aquário, né, para essa reutilização dessas ideias, desses hábitos que são super importantes. Conhecimentos de muitos milênios e que a gente simplesmente deixa de usar por desacreditar, né? Que agora está resgatando. É sair do concreto, do físico apenas e ir pro energético, pro emocional, né? Porque são fatores, né? Muitos dos problemas de saúde que a gente vai adquirindo ao longo da vida tem seu fundo emocional, seu fundo energético. E usando esse tipo de leitura, acho que talvez se torna mais fácil do que através de exames físicos, às vezes. Encontrar qual é a causa e qual é a solução desse problema. Mais fácil, não sei. Os exames físicos vêm para comprovar, digamos assim, ou para validar o que a gente encontra, digamos, nesses lugares, né? No mapa ou tudo mais. Eu acho que assim, a gente pode ponderar os dois, usar os dois para um único fim, que é promover a saúde. Com certeza, quanto mais associado, melhor, né? Quantos problemas de saúde, como depressão, por exemplo, a medicina ainda, é claro, tem o tratamento farmacológico, mas muitas vezes é nas terapias alternativas que a pessoa realmente encontra uma cura, porque o remédio, muitas vezes, a pessoa acaba usando, e quando ela deixa de usar, ela volta ao problema. Porque ela não tratou a causa, ela tratou o efeito químico que a causa causou. Olha, a minha visão... Eu acho que, claro, a gente não pode descartar a parte médica, né? São pessoas que estudaram para isso. Mas, assim, o mapa, ele pode ser de grande valia para todo mundo. Então, ele dá, às vezes, indicações claras, né? De que você pode passar por algum distúrbio. Tem posições específicas, tem planetas específicos formando... em casas específicas, formando aspectos específicos com outros planetas. E planetas em signos específicos que vão influenciar assim, na tua saúde e te fornecem indicações muito legais. E sempre assim, qual é o correto, né? O correto é que a gente faça como se faz no Oriente, que é o quê? A gente trabalha sempre na prevenção das coisas, né? A medicina aqui no Ocidente é uma medicina que só acontece geralmente depois que o estrago já está feito. O importante, o interessante seria que a gente conseguisse agir antes da doença começar. Então, eu vejo que o mapa, ele ajuda muito nisso. Ô, Richard, você foi estudante de medicina, não foi isso? Eu estudei bastante. Como é que os seus colegas que eram médicos, ou estudantes também de medicina, né? Como é que eles viam quando você colocava esse assunto, ou você colocava esse assunto em pauta, esse tipo de coisa? Eu sempre fui muito aberto para essas questões, mas na época eu ainda não conhecia tão a fundo assim. Mas trazia algumas outras questões, por exemplo, a questão de energia, eu sempre falei, né? Que eu acho que é de extrema importância. Mas assim, pelo incrível que pareça, não tá mais aquela coisa tão fechada, não. O que eu vejo é justamente o contrário. Eu fico feliz que a gente tem tido uma abertura muito grande desses assuntos nesses espaços. Assim. Vários hospitais já têm coisas específicas para... No hospital, por exemplo, onde eu atuava, a gente tinha musicoterapia, que não deixa de ser uma forma de
de medicina alternativa, né? Que tá trabalhando com música, com sons, que é um tipo de energia também. Tem vários trabalhos muito legais, assim. E os próprios médicos incluem cada vez mais esse tipo de coisas. Tá bem interessante. Legal. O cenário atual, né? É bem interessante. Você acha que dá para identificar assim, áreas do organismo do indivíduo são mais suscetíveis a desequilíbrios, assim? E acho que sim, né? Foi o que a gente conversou, mas... Isso, total, né? Como eu falei, o importante seria que a gente entendesse o nosso mapa, que é super autoconhecimento, para que a gente visse indicações, né? Então essas indicações seriam usadas para um tratamento prévio, antes da doença existir. Então tem algumas situações específicas que a gente pode falar aqui. Por exemplo, a mais clara de todas, quase para todo mundo, é a casa 6, que na dinâmica das casas, que são as 12 casas lá, a casa 6 é aquela que representa justamente a nossa saúde, os nossos hábitos do dia a dia, né? A nossa rotina. Então é uma casa totalmente associada à questão da saúde do corpo físico. E aí a gente entendendo como aquela casa funciona, se ela tem algum planeta, qual o signo que está nela, a gente pode atuar na prevenção de muito problema. E qual é o legal? A gente entender, por exemplo, vamos fingir que não tem nenhum planeta lá, vamos supor, né? Tem só um signo. Então, aquele signo nessa casa vai me dizer que tipo de hábito eu devo ter para cuidar melhor da minha saúde. Então, vou dar um exemplo. Eu sou bem magro, tenho ascendente Sagitário e tenho uma lua na casa 1, uma lua em Capricórnio. Então, eu sou magro e alto. E aí, eu sou geminiano. Então, a gente sabe o quê? Que geminiano é um signo que é muito nervoso, é muito ansioso, é um signo muito mental, extremamente mental. Como eu tenho muitos gêmeos no mapa, às vezes esquece de descer pro corpo, fica muito na mente. E aí, qual é o signo que eu tenho na casa 6? Por coincidência, Touro. Olha a ironia da coisa, né? E aí, o que é que Touro vai falar? Alimentação. Que os hábitos que eu preciso ter, que eu preciso regular Comer. muito. Comer, né? Não vamos ficar magrinhos, tão magrinhos assim. Então, comer é muito importante, por quê? Porque os gêmeos às vezes esquecem de comer, né? E ele fala também do sono, né? Porque questão da ansiedade, questão do sistema nervoso, quem que controla isso? É o sono. Quer tratamento melhor para o ansioso do que dormir? Tem. Então, boa alimentação e bom sono seriam as formas de cuidar da minha saúde, né? Assim, são formas bastante interessantes. E aí existem várias outras técnicas que a gente pode olhar. E várias outras posições também. Mas a casa 6, ela é a principal, sim. A casa 6 seria a parte física. Eu já ouvi falar que a casa 12 seria mental. É isso? Então, outra coisa que é bem interessante a gente saber é que, por exemplo, cada casa ela tá ligada a um elemento específico. Então, lembra dessas ideias lá da medicina ayurvédica, né? Que vai falar dos elementos, a da chinesa também. É a mesma coisa. Então, todas as casas de terra, que são a 2, a 6 e a 10, elas vão falar do nosso corpo físico, né? São casas de terra. Então, tudo que é matéria, osso, músculo, todas essas questões ligadas à matéria, né? Então, as casas de terra vão falar disso. As casas de fogo vão falar de impulso nervoso, tudo que é vitalidade, tudo que é etéreo, assim, né? O nosso sangue, uma parte do nosso sangue. A água vai falar todo o nosso processo emocional, também fala de outra parte do nosso sangue, a parte líquida, fala de tudo, nosso aparelho digestivo, o ar, nosso processo mental, nosso cérebro. Então, é bem interessante a gente fazer análise de todas as casas sempre, para a gente entender o funcionamento dessas partes do corpo, né? Então, por exemplo, se eu tenho muita terra no mapa e tenho pouco ar, qual é a área que eu devo me preocupar? Uma área que tem pouco ar, né? Já é a primeira área. Por quê? Significa que a minha parte mental, ela tem menos energia. Então, é uma área mais suscetível a dar problema. Mas tudo que tem excesso ou falta pode dar problema. Então, é sempre importante que a gente tenha, assim, equilíbrio, né? Tudo médio. Entendi meu coração de gelo agora. Não tenho quase nada de água. É isso. Eu tenho quase nada de água. Eu te rego, Dani. Eu te rego. Eu tenho falta de água, gente. Nós dois. Comprar um regador para esse podcast. Ô, Richard, mas já que você tá falando... E essa máxima do ascendente? Porque sempre tem essa coisa do peso do ascendente. E principalmente o regente, né? Porque, por exemplo, eu tenho leão a 29. Mas leão, assim, pelo menos o físico,
como até a André falou, é muito real. Tipo, a juba, o biotipo, falando de mim, né? Não sei. Aham. É com todo O tom mundo de assim? voz que nós duas temos. É com todo mundo assim ou depende muito? Depende muito. Por quê? É aquilo que a gente conversou lá no começo do podcast. Que as pessoas são muito complexas. Então, hoje em dia, a gente tem muita mistura. E o acidente, claro, é a primeira casa, né? Que é o início de tudo. Ela fala muito sobre o nosso corpo físico, né, nossa aparência externa, né? Que é o início. E a primeira coisa que a gente vê é o exterior de alguém. Então, como ela é a primeira casa, significa o início, então ela vai falar da nossa parte externa. Nossa embalagem, né? Então é isso, O nossa jeito de embalagem, andar nossa também, né? casquinha. O O jeito de andar também. também, né? Porque eu acho quando eu tô chegando no canto, é tipo, tá vindo a Beyoncé. Depois eu me escondo no canto porque o virgem manda, entendeu? É isso. Ô, Dani, filma você andando pra gente ver. Eu já chego Shakira, que eu sou dessas. Ah, não. Sabe Crazy in Love? Aquela abertura? É eu andando. É eu. Aí quando eu chego, eu me escondo. Tipo, todo mundo me viu. Aí, pá, me escondi porque virgem mandou ficar quieta. Quando entendeu? chega, pretty hurts, né? É por causa dessa questão da primeira casa, né? Aham. A primeira casa é a casa da aparência, né, externa. Os leão rugindo. Isso, exatamente. Tem que mostrar quem é o rei da floresta, né? Da selva, da floresta não. E é isso. Só que assim, por que muda? Porque podem ter várias outras coisas. Então, por exemplo, pode ter um planeta na primeira casa, isso vai mudar. Sim. E aí, então tudo que tá na primeira casa, ela fica muito em evidência, porque se torna algo muito nítido, né? Só pra gente lembrar de novo. A primeira casa é a casa de aparência. Uma casa que fala, né, da tua visão pra fora, assim, de como você vê o mundo, como o mundo te vê em um primeiro momento. Então, tudo que tá na primeira fica muito nítido. Então, qualquer planeta na primeira casa vai te trazer pro teu corpo também uma característica associada àquele planeta. Isso é bem legal de saber. Poderia citar pra nós alguns exemplos, assim? Sim. Então, eu falei, por exemplo, que eu tenho Lua na casa 1. O que é a Lua? Lua é um planeta que fala muito do nosso emocional, né? Fala muito emocional. Se fosse uma mulher, por exemplo, eu teria seios grandes, talvez. Lua na casa 1 vai falar de seio, que é a mãe, né? E a mãe é que amamenta. Então, planetas na casa 1, a gente tem que ver que áreas do corpo esse planeta rege ou que energia ele vem associada a ele. Então, por exemplo... Mas tem que estar dentro da 1 ou pode estar entrando na cúspide? Tipo, tá na 12 pra entrar na cúspide? Como regra, se tá na cúspide, tá dentro da casa. Então, tudo que tá na casa 1, até mesmo na cúspide da casa, tá dentro da casa. E aí fica muito evidente pra quem vê de fora, né? Aquela coisa. Então, por exemplo, se eu tenho Júpiter na 1, como Júpiter é o planeta da expansão, né? É aquele benéfico. E o que são esses benefícios? Que é coisa melhor que comer? Né? Quem que não gosta? Né, André? Então, às vezes, isso. Eu não às tenho vezes a Júpiter pessoa na 1, cheinha. tô bem magrinha. Não, mas tem uma fome de... Tem um buraco negro no seu estômago. E aí fica muito em evidência. Então pode ser, como o Júpiter também fala da expansão, pode ser uma pessoa muito alta, pode ser uma pessoa que é mais cheinha pros lados, né? Ele vai falar de algum tipo de crescimento. Eu queria assim. ter Júpiter na 1, só pra você crescer mais 3 centímetros, eu ia ficar tão feliz. Ia ser pros lados. Não, cala a boca. Eu queria pra cima. Por isso que eu falei que o sexo biológico, ele também interfere muito, né? Porque, por exemplo, é muito mais fácil uma mulher com Júpiter na 1 engordar do que um homem. Ai, bate. Por causa do corpo feminino, né? Que é diferente, os hormônios. Tem uma e tendência tal. a reter mais líquido, né? Reter mais emoção. O corpo da mulher tem mais gordura do que músculo, né? Então, tende a engordar. E às vezes é legal também a gente perceber que não precisa ter necessariamente o planeta numa casa. Às vezes o planeta tá passando em um trânsito para aquela casa e te altera o físico. Isso é muito legal também. Sim, a gente comentou até num episódio de trânsito que a gente comentou de Júpiter na 1, né? Igual você falou. Isso, às vezes você não precisa ter aquele planeta naquela posição. Você fala, eu não tenho, então eu vou ser magrinho pra sempre. Até vir um trânsito aí de Júpiter na primeira e na sexta casa. Né? André, a gente tá Casa lascado, 12, tá na nossa 6, hein? Olha, Tá cuidado. lá, danadinho. Quarentena com esse trânsito perigoso. Né? E os demais planetas, Richard, assim, por cima?
O que eles apresentariam na 1? Então, vamos lá. Então a gente precisa entender qual que é a função do planeta. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil entender que parte do corpo é associado àquele planeta, né? Então, é sempre importante, eu falo muito do arquétipo, né? O arquétipo do signo do planeta, que é o quê? Se você entende a história daquele planeta ou daquele signo, você entende tudo. Fica muito fácil associar. Então, por exemplo, a gente vê que Zeus era um baita de um expansor, né? Fazia filho em todo local, todo mundo servia a ele, então é muito fácil a gente entender que ele cresce, né? De várias formas. Aí, se a gente pegar, por exemplo, Saturno, é o oposto, total. Então, Saturno, às vezes, não é uma pessoa muito magra, muito seca, porque o Saturno, ele limita. Saturno, ele... Pode ser baixinha também? Pode ser baixinho também. Às vezes pode ser muito alto, porque ele também fala de autoridade. Então, por exemplo, um perfil militar para a pessoa, sabe? Uma pessoa carrancuda pode ser. Mas, é claro, assim, a gente tem que entender que isso tudo varia em função de muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho Júpiter na 1, não sou gordo. Por quê? Às vezes teu Júpiter tem um aspecto com Saturno, né, com outro planeta que emagrece. Então, tudo tem que ser levado em conta. Depende do signo também. Isso, depende do signo também. E aí, mas vamos falar bem por cima de cada planeta, né? Falando de Júpiter e Saturno. Sim. Vamos começar do começo. Então, o Sol. Então, a pessoa que tem Sol não é o quê? Aquele brilho. A pessoa que chega no ambiente, né? A pessoa vai ser notada. Olha só. Ela vai ser notada. É a Beyoncé, né? Do Crazy Love. Né? Ela vai ser notada. Porque o Sol fala da vitalidade, da energia, né? Então, a pessoa que tem muita blush energia. natural. Isso. Obrigada. Exatamente. É andar O Richard me poupou de cantar. Fazer um bullying cantado. Cala a boca. Por favor. E aí... Por favor, né? Uma dele cantando vai além. Ai, adorei esse cala a boca. Por favor. Por favor. O Sol é vitalidade, né? Às vezes a pessoa que tem o Sol na 1 é uma pessoa que tem peito, o peito eu falo de tórax, né? Mais largo, costas mais largas, porque eu falo do coração, né? Então a pessoa que tem, às vezes tem essa parte mais maiorzinha, assim, que das outras pessoas. O meu por essa salada acho que não vale conta não, porque, vamos supor, eu tenho as costas estreitas, obrigado, senhor, porque eu acho muito feio mulher da costa larga. Então... É mais, como é que eu vou dizer? Eu sou mais, o meu corpo é ampulheta, sabe? É do jeito, é do certo, entendeu? Então acho que deve ter, porque tem Lua e Mercúrio no meio. Eu acho que sim. Tem a ver, né? Essa mistura. Lua, tem. Eu já ia falar o nude da astral rola solto, né? Mas o povo não entende essas coisas, deixa pra lá. É que a gente já se conhece tão bem, né? Eles não entendem, mas se tu explica, não tem problema. Então, o que é a Lua? Você falou que tem Lua e tal no meio da jogada, né? Então, o Sol... Lua e Mercúrio. Lua e Mercúrio, então vamos lá. A Lua, então, ela é muito feminina, né? A energia feminina. Então, a Lua fala muito da mãe. Qual é a parte, assim, básica da mãe? Elas são os seios, né? Que usam pra amamentar. Então, às vezes, a mulher que tem Lua na 1, ela tem seios muito grandes. Claro que a gente precisa ver o signo. Mas e o quadril também poderia ser, ou não? Poderia ser, mas o quadril tá mais pra... associado a Vênus. Porque a Vênus é a fertilidade, né? A Lua é aquela entendi. que nutre. Lua é nutrição. Isso, exatamente. A Lua é nutrição. Se fosse num homem, Richard, a Lua? Então, eu tenho Lua na 1, então eu vou falar... É muito fácil falar, né? O que é que acontece? Eu sou muito magrinho, como eu falei. Tenho ascendente Sagitário, então eu tenho Saturno no Sol também e tal. E aí, eu sou magrinho ossudo mesmo. Como eu tenho Lua na 1, a Lua é esse princípio de nutrição. Então ele não deixa de ser aquele magrinho ossudo, mas pontudo, sabe? É como se ele fosse arredondar tudo, que eu também nasci na Lua cheia. A diferença faz. Então faz diferença. Então as coisas que deveriam ser pontudas, elas não são mais redondinhas, né? Por exemplo, aquele ossinho do cotovelo não tem. Meu rosto é um pouquinho mais arredondado, apesar de ser bem angular, né? Então tudo fica mais redondinho por causa da Lua. Então, no homem tem essa questão da nutrição. Eu tenho a Lua na nutrição. Às vezes a pessoa que tem muito cabelo, né? Porque unha cresce muito, muito rápido, é muito forte, cabelo cresce muito rápido. Que é a nutrição dessas coisas. Eu já vi um aspecto também da Lua, nesse sentido, que eles falam que a Lua dá um aspecto sempre mais jovem para a pessoa que tem. Mais jovem do que ela. Isso é verdade, Sim. pelo menos no meu caso. Todo mundo fala. fala que eu tenho aparento ter muito menos do que eu tenho. Eu também sempre sofri com a mesma coisa.
Eu também tenho essa coisa. Então, Lua na 1, todo mundo fala que eu pareço mais novo, né? Pode ser. Mas a gente tem que ver muito o signo associado, né? Claro. Sim. Com a questão de peso também, por ela falar de nutrição, não tem alguma interferência? Tudo a ver, né? Por quê? Porque Lua vai falar dos intestinos, né? Porque é líquido também. Então, por exemplo, né, André ali, quando a gente vê uma pessoa com a Lua em Touro, uma pessoa... O que é a Lua? Vamos entender, né? O que é que a Lua me fala no mapa? Ela vai me falar daquilo que eu uso para nutrir a mim e outras pessoas. E é um aspecto de água, então é um aspecto emocional. Então, às vezes, é a pessoa que ela come para se sentir bem, né? Ela não vai comer porque é sobrevivência. Ela come porque ela sente um prazer, a forma que ela se encontra de nutrir os sentimentos dela. É comendo, né? Então, a gente tem que ver sempre a associação do signo. E coisa que faz uma pessoa de Lua em Touro feliz é as pessoas comendo a comida dela e gostando. Gente, o tempo todo, né? É a forma que você nutre. Adoro cozinhar pra todo mundo. É a forma que você nutre outras pessoas. Eu vou te visitar, porque pelo menos o cardápio é vegano. É muito legal essa questão, né? Aí também tem um aspecto legal da Lua na 1, a gente falar que é o quê? Eu falei lá no começo que tudo que fica na 1 fica muito evidente, né? Então fica muito forte pra todo mundo. E quando a gente tá falando de Lua, a gente tá falando de questão emocional, de questão profunda, questão às vezes que tá lá no subconsciente, aspectos psicológicos bem fortes. Então, o que a gente vê é que pessoas com Lua na 1 têm um emocional assim que é tão à flor da pele, né? Porque tá muito na cara. Precisa ter muito cuidado com o problema de ansiedade, com o problema de depressão, tá muito associado. Gente que tem depressão. E, não sei se vocês sabem, mulheres que têm Lua na 1, existe uma pesquisa feita, não lembro agora da pesquisadora, mas posso trazer para vocês depois, para vocês colocarem pro pessoal, que ela fez uma pesquisa trabalhando com mulheres com câncer. E Lua na 1 é uma das coisas assim, que ela mais achou nos mapas de mulheres com câncer de mama. Preventivo, Dani. Isso. Ó, já puxa o preventivo. É isso que a gente fala. A gente tem que ver essas indicações pra tratar antes, né? A gente ter esses cuidados antes. É sempre bom. O que mais que a gente... Então, vamos falar de Mercúrio. Vamos continuar. Seguindo a ordem, né? Mercúrio na 1. Então, Mercúrio é o nosso intelecto. Então, primeira coisa, a pessoa vê ela como muito inteligente, né? Ou muito... Às vezes é uma pessoa que fala alto, dependendo do signo também pode falar muito baixo, muito retraído. Mas é uma pessoa que ela vai ter um intelecto muito visível, assim. As pessoas vão observar muito isso nela, né? Intelecto, depende do signo, claro. Às vezes é um intelecto mais lento, associado a um signo mais lento, às vezes é muito rápido. Mas comunicação, inteligência, essas coisas assim, comunicação, sempre vai ficar muito em voga. Vai fazer muita diferença se ele também for retrógrado, né? Sim. Pouco a gente analisa isso, mas faz muita diferença. Eu tenho Mercúrio retrógrado. Pois Tô certeado. E aí o planeta retrógrado, ele age de uma forma diferente. Se comporta de uma forma diferente. E aí Mercúrio é um dos poucos que não vai falar tanto assim de corpo, porque ele é uma energia muito sutil, né? Então ele tá no cérebro. Ele pode falar às vezes de coisas que são duais, mas é sempre muito pra dentro, porque ele é mais sutilzinho. Então é impulso nervoso, de pensamento, áreas do cérebro. Vênus, né? Então pra uma mulher, Vênus é super importante. Então vai falar dos quadris, vai falar do aparelho reprodutor feminino todo, até mesmo da parte externa, da vulva, vai falar dos ovários, vai falar de toda essa parte aí do aparelho reprodutor e o órgão sexual também. Vai falar também, como Vênus é um signo muito ligado a prazer, ele está totalmente ligado aos 5 sentidos. Vênus é o planeta que controla os sentidos. Então é muito legal você entender o signo que está na tua Vênus, para você entender como que você opera nesse reino dos 5 sentidos, né? Então, vocês querem dar um exemplo da Vênus de vocês? Ares. Eu tenho... vai. Ares. Vamos falar então vamos lá. 2 Vênus. Então vamos lá. Ares tinha que ser o primeiro, né? Olha só. Papo 1, Ares. Então, como é que eu cuido dessa Vênus em Ares? Então, eu preciso entender que Vênus em Ares, eu vou agir tudo de uma forma muito espontânea, né? A energia de Ares, em questão de velocidade, é muito parecida com a energia de Vênus em Gêmeos, que é a que eu tenho.
Porque os dois são muito rápidos, são os mais rápidos de todo o zodíaco, né? São extremamente reativos. Qual é a diferença? É que Gêmeos sempre vai operar de um modo mais racional. Então, por exemplo, o Gêmeos, quando está usando os 5 sentidos, ele vai usar esses sentidos para entender como a coisa funciona, né? Então, ele toca uma coisa, ele vai ficar tentando entender, nossa, mas é áspero, por que é áspero? Né? Ele vai ficar tentando ali descobrir e vai tocar mais e tal, vai ficar observando. E eu, em Áries, não. Em Áries vai assim, é áspero, não gostei, já solta o negócio. É bem, Mais ou menos bem isso, né, João? espontâneo. Essas são as reações muito assim imediatas, né? O imediatismo. Sei nem o que é. O meu, Né, tipo, o meu mistura os dois, né? Porque eu tenho Mercúrio em Áries e Marte em Gêmeos. E Marte em Gêmeos tá na 1. Então tá bem. O Gilvan, ele não corre, ele voa. E quer levar todo mundo no bolo. Eu puxo todo mundo. Puxa. E aí é isso, né? Então, as mulheres que têm Vênus na 1, geralmente são mulheres com traços muito femininos, né? Mesmo o homem, se tem Vênus na 1, ele vai ter um aspecto mais meigo, mais doce, mais bonitinho, né? Às vezes, Vênus na 1 traz uma beleza diferente pra pessoa. Um charme, na verdade, né? Porque Vênus é sensualidade. Então, são pessoas muito charmosas, muito carismáticas, né? Que você... Gil, você achando. Que você olha e você Eu fala, tenho Marte, gostei. gente. É Marte. Não importa, mas ele se acha mesmo assim. O Vênus tá em conjunção com o Sol e com o dispositor da 1. Se rolar... A tua que é na 1, né, Dani? Ou não? Não, a minha é na 2. Ah, tá. E aí é isso. Vamos lá, então continuar. Fala de um pouquinho da pseudo-libra com escorpião. É a pior, é a minha. Não, então- calma, vamos por ordem. Tá, vamos pra ordem. O que eu tenho que falar agora? Agora é Marte na 1. Mate! Foque lá! Ai, meu Deus, demais. o Gilvan não sossega. Fogo não no sossega. parquinho. Vamos falar dos outros e deixar Marte por último, que a gente pega Vamos, deixa o Gilvan por último. Olha o bullying. só pra irritar o Ariano, gente. Tá um faltando Simancol, hein? bom. Vamos lá. Então, continuando. A gente falou de Júpiter, falou de Saturno, vamos falar de Urano. É muito legal. Gente, Urano na 1 é uma coisa maravilhosa. Porque é aquela pessoa que às vezes você olha e não entende, sabe? É diferentão do rolê, né? Então, assim, não tem regra, primeiro, né? Qual é a regra de Urano? Não tem regra. A regra não tem regra. Às vezes é uma pessoa que se veste de forma muito excêntrica, é uma pessoa que sempre vai tentar se destacar das demais pessoas, né? Então pode ser uma roupa diferente, um corte de cabelo, sabe aquela pessoa que pinta o cabelo de verde, aí amanhã ela tá de cabelo azul, ou ela tá com roupa de anarquista, amanhã ela tá de Barbie, assim, uma coisa assim. Maravilhosa, ela é diferentona, surpreendente. maravilhosa, isso. Essa pessoa que fica trocando de cabelo, eu lembro de alguém. Uhum, exatamente. Que é uma pessoa que tem gêmeos, ou indireta. Tem Gêmeos. É, a pessoa que tem gêmeos, né, como ascendente, né? É isso. Isso. Ascendente em gêmeos, as coisas mutabilidade, né? O signo mais mutável de todos. Então as coisas muda o tempo todo. O Urano também muda daí, né? Urano muda. Só que o Urano, ele Surpreende. Ele muda porque cansa de tudo, né? Porque ele é louco. Ele muda porque ele é louco. O Urano, Fala ele assim, muda... geminiano, rapaz. Então, eu posso, gente, tá? Antes de Temos. vocês me julgarem, é porque eu sou também. Então eu posso falar. Aquela coisa, eu só posso falar mal de nordestino porque eu sou nordestino. Mas é aquele negócio, né? O Urano, ele é diferentão porque ele busca a originalidade, né? Isso, Ser original. ele tá buscando a individualidade, né? Sempre uma busca por individualidade. Ele quer se destacar e às vezes ele faz isso procurando uma causa, sabe? Uma ideia. Porque Urano é o planeta das ideias, né? Então, a pessoa que, por exemplo, eu vou ser anarquista, então ele vai comprar tudo de couro preto, correntinha, essas coisas assim. Tipo, ele vai mesmo na causa e ele quer se destacar do meio dos outros. Isso é Urano. Aí, E ele do rege algum nada- órgão físico? Urano? Sim. Ai, muito legal essa tua pergunta. Já ia esquecer de falar. O que é que acontece? Os planetas, eles também estão associados a glândulas, né? Não sei se vocês conhecem muito, assim, de glândula. E Urano é uma glândula maravilhosa, né? Que é a glândula pituitária. Que é o quê? A nossa glândula da intuição. Urano é o quê, gente? Vamos entender o arquétipo. É o planeta que fala das verdades. Então a gente acessa as verdades pela intuição. A era de Aquário, um signo regido por Urano,
é a era do acesso às verdades universais. Urano é o Então, a era céu, que- né? Isso, exatamente. Então, a nossa intuição, pessoa que tem Urano na 1, tem uma intuição do caramba, muito forte. Essa Olha. glândula, talvez, não que eu estudei, né? Talvez tenha que abrir a cabeça de algumas pessoas, assim. Brincadeira. Mas aí, provavelmente, a glândula vai ser maior, ela vai estar mais limpa, né? Porque ela é uma glândula que se suja, se calcifica com o tempo. E Netuno, como é que Netuno. Aí, do nada, a gente tá falando de anarquismo, de diferentão, né? A gente vai pra Netuno, que é, assim, viajado, total, né? Porque Netuno na 1, às vezes nem ela sabe qual é o estilo dela. Qual é o teu estilo? Não sei. Acordei, tô de pijama, meia-noite, ainda tô de pijama, né? Então, a pessoa, assim, às vezes ela falta, a pessoa que tem Netuno na 1, às vezes ela falta um tipo de... Toda casa onde tem Netuno é uma casa onde a gente pode ter ilusão, né? Então, é uma casa onde, às vezes, a pessoa não sabe direito, assim, a minha identidade, sabe? Eu não tenho uma identidade muito clara. Eu eu sou, mas eu não sei te dizer o quê. E, assim, aquelas pessoas meio hippies, sabe? Assim, muito legal. Eu ia dizer isso. Pra mim é uma pessoa muito paz e amor, muito flores na Vestidão. cabeça, muito Exatamente. Às vezes é tudo lindo. fala de É porque traz espiritualidade, né? traz energia de peixes, né? Exatamente, traz energia Isso. de peixes pro ascendente. Aquela pessoa, às vezes, que é muito calma, muito pacífica, né? E fisicamente, tem alguma característica específica? Assim, esses planetas todos, assim, Urano, Netuno, Plutão, eles são planetas que eles falam muito de glândulas, porque eles são muito sutis, né? Eles são descobertos mais tarde e tal. Então, eles são mais sutis. Eles falam muito de glândula. Netuno, eu não sei exatamente qual a glândula, eu tenho que dar uma pesquisada, assim, nisso. Não seria Mas eu sei que ele a fala muito- hipófise, eu acho, porque ela é associada à coroa, né? E Netuno é o planeta mais ligado à espiritualidade e tal. Eu tô fazendo uma associação livre aqui. Tô chutando. Na verdade, eu tô em dúvida se é isso ou também tem a glândula pineal, né? Eu Tem- joguei tem essa com Tem a questão pineal de- também. fala sobre a pineal. É a pineal, então é isso. Uhum. A pineal é de sobre o Urano quê? aqui. Urano salvando. A pineal é essa questão da abertura para a espiritualidade, né? Que é tema de Netuno. Então, é aquela questão do... É um tipo de intuição também, mas é uma intuição... sabe, é aquele feeling, aquele sentimento que você tem, que você pertence a algo, que você acredita, tipo uma espécie de fé, né? É um feeling, assim, que você tem. Um sentimento de pertencimento. Então, o Netuno é aquele que se identifica com o universo, com a causa, sabe? Tipo, yoga, meditação, essas coisas assim. Não é uma intuição em si, né? É uma abertura que você tem e você se identifica com aquela questão. Ele rege isso. Aí tem Plutão, né? Que é o loucão. Aí a pessoa com Plutão na 1 é uma pessoa, às vezes, que ela tem uma aparência, assim... Claro que vai depender muito de tudo, né? Todo o contexto, signo de aspecto também. Mas, assim, às vezes é uma pessoa que tem uma aparência, tipo... Não vem não, que eu não sou brincadeira. Mas eu tenho, não Não é tenho aquela- Plutão assim. Não, você que acha. Mentira. Eu tenho Essa coisa conjunto na 2, mas não tá Que eu- na UDA. É um planeta que fala da destruição, né? Então, aquela coisa assim... Não que seja uma pessoa má, não vamos pegar pra esse lado. Mas é a questão de parecer... É a questão do poder. O poder pessoal, né? O poder de matar, de transformar coisas. Às vezes a pessoa passa essa impressão. Ou, por outro lado, é uma pessoa que passa a impressão que é a resolvedora dos problemas de todo mundo. A pessoa assim que você sabe que pode ir com ela que ela vai resolver teu problema, teu pepino. Ela vai saber. Que é a revolucionária também, transformadora. Eu já ouvi muito a questão e já vi também em consultas e tal. Geralmente aquelas pessoas que têm um olhar muito profundo. Ah, É. isso. Tem aquela Bastante. coisa assim, um magnetismo muito grande. As Isso. pessoas que têm Plutão na casa 1. É que Plutão rege o magnetismo, né? Essa energia mais assim de atrair e repelir as coisas. Plutão. Então, tudo que tem a ver com intensidade, né? Às vezes a cor do cabelo é preto, mas é muito preto. O olho azul é muito azul. O olhar é muito profundo. Aquela pessoa que parece que assim que Penetrante. te olha. Isso. Tudo é te dá intenso. tudo é intenso. E Marte? Ah, Tá chegamos. esperando mais. Ele tava Ele tá segurando assim, ansioso. mordendo a língua pra não falar. Vamos lá, então. Vamos falar de Marte. Vamos falar de Marte. Então vamos lá. Marte não. Primeiro, a gente precisa entender que
é Vênus ao contrário, né? Então, como Vênus na 1 é muito feminino, muito doce, Marte na 1 às vezes é muito masculino, muito bruto, né? A energia é muito bruta. Então, às vezes, uma pessoa que tem Marte na 1 vai ter uma aparência mais... sabe? Como... Guerreiro. Isso. É que eu não quero falar uma palavra feia, né? Aspecto também vai dar esse Marte na 1, né? Tipo, eu... não, assim, tipo, às vezes a pessoa pode pensar que, então você é rude, você é feio. Não é feio. Não. É uma aparência... Uma aparência mais rústica. Pronto. Uma aparência mais rústica. Sabe? É porque é o contrário de Vênus, né? Tipo, Vênus é bonitinho, é fofinho, né? Marte não. Marte ela chega chegando, sabe? Tipo, chega na porta já com o pé. Não abre com a mão, não. Abre com o pisão. E é isso. Então, às vezes a mulher que tem Marte na 1, aquela mulher que você olha, que você fala assim, cara, você sabe a mulher de bigode? O termo, né, gente? Assim que você olha, cara, essa daí tem fibra, sabe? Essa daí é diferente. Essa daí tem Marte na 1. Então, agora falando desse Marte na 1, vamos supor, eu tenho na 4, mas ele tem aspecto muito forte na minha 1. Ele traz a energia, não o físico, não é isso? Ou não? Traz. Qual é o aspecto que ele tem? Quadratura, com Lua, então, Mercúrio. Boa sorte. Ele traz energia, não é? Então vamos lá. Essa questão dos coração peludo. Coração peludo. Coração com bigode. As questões de quadratura e tal, sextil, são aspectos que a gente considera para a questão de aparência mais fraco. Mas assim, tudo que tem conjunção é uma ligação. Então, é aquela coisa que está somada àquela coisa, está vinculada. Então, por exemplo, se eu tenho um planeta na 1 que faz conjunção com outro, eu tenho que ver os dois, porque os dois estão influenciando. Porque não é aquela coisa que tem conjunção com... Não, aquelas coisas são uma só coisa, entendeu? Uma tá ligada à outra, elas não separam. Isso é conjunção. Então, tudo que está em conjunção com o outro, eu analiso sempre as duas coisas. Então, se eu tenho um planeta na 1 que está em conjunção com outro planeta, dá os dois, que os dois estão fazendo diferença no meu físico. Agora, quadratura, sextil, trígono, tem que estudar, assim, bem particular, porque pode dar uma diferença, mas é menor, assim, bem menor. E quando são os boy com Marte na 1? Ele quer porque quer esse Marte. Falamos da mulher, né? Vamos falar do homem. Então, o homem que tem Marte na 1 vai ser uma aparência muito rústica, né? Tipo, aí vai ser um homenzão, assim, que a Andrea gosta, né? Já falando... já falando, assim, já dando as indiretas pra quem... Só que ela não tá solteira, então esperem. Mas é aquele rústico, né? Tá. Então é isso, gente. Enviem e-mails. Cada dia se vende um nesse programa. Quando é que nós vamos vender a Dani? Esquece. Então, o homem não, você... Pela terceira vez tentando falar. Vai ser aquele homem bem rústico, assim, né? Aquele homem que é uma aparência de homem, né? Entre aspas, é claro que isso não existe. Mas aquele homem, assim, sabe? Quando você vê aquele homem meio nórdico, né? Tipo, bruto, assim, geralmente são essas pessoas. Ou, é claro que vai depender de tudo, da energia desse Marte e tal. Pode ser uma pessoa musculosa, às vezes Marte Júpiter. Ou pode ser alguém que tem, como Marte é a cabeça, pode ser uma pessoa cabeçuda. Verdade, assim. Textuda, tem a ver, tem tudo a ver. Então é isso, galera. É isso aí. Muito obrigado, Richard. Nosso papo foi muito bom. Eu que agradeço, foi muito prazer. bom. Prazer mesmo. Richard, aproveita, deixa aí tuas redes sociais e tal, como é que o pessoal te acha? Ok, então, nas redes sociais, a forma de escrever é um pouquinho diferente, então vai ficar aqui na descrição do vídeo, né? Mas vocês podem estar me acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram. YouTube eu acho que ainda não lancei nada, mas eu vou começar em breve. Planejando bastante material, assim, já tem muita coisa escrita, falta gravar, falta postar algumas coisas também, mas em breve eu vou começar esse projeto, assim, que eu tenho de divulgar bastante, né, astrologia e espiritualidade de modo geral. E aí é o meu nome, pode me achar lá no YouTube e Instagram. Beleza, qualquer coisa vai estar na descrição ali. Com certeza vai ser ótimo esse material. E as nossas redes, o pessoal já sabe? Se ele quiser falar, não. Mas se ele quiser recordar. Mas de qualquer jeito, manda um direct lá no nosso Insta pra gente não ficar
querendo, né? Poxa, manda lá, interage com a gente tá lá com vocês. Né? Ó, Delírios Astrológicos no YouTube e no Facebook, @Delírios Astrológicos no Instagram e delírios.astrológicos@gmail.com pra falar direto com a gente. É isso aí, galera. Muito Isso aí. obrigado novamente, Richard. Até a próxima. E até a prazer. próxima. Aê! Tchau! Tchau, Tchau, tchau. tchau. Né? Como é que é o título do episódio mesmo? O título do episódio não tem. Vai criar Não, o título gente. depois. A gente combinou que era genitor influencer. Olha! Olha o título, gente, que me atribui. Fala dos demais e aprofunda em Marte, que o povo tá curioso. Tava esperando. É sério, gente, me julguem. A amiga minha até brinca. Meu cabelo pode estar curto, pode estar comprido, ele sempre balança. Se ele estiver preso, ele balança. Eu não sei o que eu tenho que eu balanço o cabelo, entendeu? Não tem jeito. É aquele comercial de cabelo natural, É, né? bem isso, é muito eu. Então eu acho que tem um pouquinho aí. Quer mais leão Eu que chego isso? Shakira e quando eu fico, descobrem que é o Galvão Bueno. É bem isso. Ai, meu Deus. What the else? Agora é o momento genital influencer. Não, calma. Então vamos na uma. Não é ainda. Estamos segurando o máximo, né? Fiquem até o final do podcast, vocês não entenderem esse assunto. Pra saber por que maravilhoso. nós chamamos o Richard O de Richard. genital influencer.